Nós estamos aqui como ser humano para acolher a sua dor, ouvir as suas necessidades e principalmente as dificuldades que impedem o seu avanço em diversas áreas da vida. Então, Anadir, vamos falar um pouquinho mais sobre as dificuldades comuns que as pessoas trazem, seja na sua supervisão em grupo, porque você trabalha com um grupo de psicólogos orientando. Eu também trabalho com um grupo de desenvolvimento, seja do autoconhecimento, seja grupo para transtorno de ansiedade ou para grupos de transtorno depressivos ou transtorno de humor. Então, fale um pouquinho mais quais são as demandas que têm se apresentado no seu dia a dia, Nadir. Então, eu além de dar supervisão, eu também faço atendimento psicoterápico online, individual e de grupo. E vou dizer para você, Marisa, uma das maiores queixas, se a gente for pensar no núcleo, é a falta de ser acolhido. É a falta de ser reconhecido como um ser importante e capaz de se autossustentar, de ter a sua autonomia. E isso vai permeando com sintomas, que às vezes são dores físicas, como você mesmo disse, e essas dores físicas têm no fundo, na sua origem, uma dor emocional, que não foi ouvida nem pela própria pessoa e nem pelo outro. Porque a gente é educado a não escutar as nossas dores físicas, emocionais, Exato. Mas a gente só ouve dores muito físicas. de fora, né? Exato. Então, se eu tenho medo, eu sou um bundão. Mas não, eu tenho medo. Se eu estou triste, é uma marica. Sabe? Se eu tenho medo, eu sou covarde. Então a gente tem a dor emocional legítima mostrada através de um rótulo social depreciativo, preconceituoso, de alguém que escuta essa dor e julga de uma forma errônea, errada, porque a gente aprendeu assim. Exatamente. Então, na realidade, eu convidaria já o grande desafio de nós nos escutarmos, ou escutar as nossas dores, legitimá-las, aceitá-las e tratá-las. Porque se eu tenho dor de dente, eu vou ao dentista. Mas se eu tenho uma depressão, se eu tenho um transtorno de amor, eu tenho que reconhecer e ir a um psicólogo. Mas ainda, Marisa, eu posso dizer para você, eu tenho 40 anos de psicoterapeuta. No início da minha profissão, era horrível ir ao psicólogo. Era, nossa, uma coisa de outro mundo, como se fosse. Mas hoje, ainda existe muito preconceito de não reconhecimento dessa dor emocional, né, Marisa? Então, as ansiedades, os temores... Para pensar que nós crescemos ouvindo algumas colocações, engole o choro. Isso. Você não pode mostrar a sua fraqueza. Você precisa encarar a vida como uma pessoa forte, como pessoa corajosa. E esse postulado muitas vezes fica e continuamos carregando justamente essa mesma colocação. E nós camuflamos, nós escondemos essas dores que vem na forma de tristeza, vazio, muitas vezes esse medo que gera a ansiedade, onde tira o sono, porque nós nos deparamos com diversos gatilhos no dia a dia, né, Nadir? Quando nós tememos a perda de um emprego, de um contrato com um cliente, ou tememos diante da nossa relação profissional ou pessoal, conjugal, isso já é o suficiente para mobilizar o gatilho daquilo que está impresso em nós. Então é importante a gente ouvir
essa voz interna e buscarmos ajuda. E normalmente nós buscamos ajuda com as pessoas mais próximas. E muitas vezes, Anadir, essas pessoas próximas não estão compreendendo essa manifestação de pedido de socorro. É onde a pessoa vive o sofrimento, arrasta esse sofrimento e ainda se sente na obrigação de permanecer calado. Isso sem contar, Anadir, com o tabu que existe na nossa sociedade ainda hoje. Nós não somos treinados a olharmos para dentro somente para as demandas externas, para cobranças, metas, né? Produzirmos, termos uma profissão, ser bem-sucedido. Então tem várias cobranças que vêm do nosso meio, onde nós nos colocamos em último lugar quando se trata de dores psicoemocionais. Exato, Marisa. É hora de quebrar um pouquinho esse tabu e falarmos sobre o assunto das dores, né? Que muitas vezes não precisa chegar ao extremo onde a pessoa busca encerrar a vida por não suportar a dor. Opa, está mudo? Ela não se reconhece e ela não se valida. Então ela começa a entrar num estado de desesperança, que é muito comum hoje nos consultórios, a perda de sentido da vida, porque a pessoa foi se perdendo. E tem um fator muito importante, Marisa, que nós poderíamos estar falando agora, da diferença entre ouvir e escutar. Eu tenho até um videozinho no meu YouTube que fala essa diferença. Então, o que vai acontecer? O ouvir, eu vou ouvir com o meu ouvido, com o aparelho auditivo. E o escutar vai exigir uma percepção maior, uma compreensão do outro como ele é. Então eu tenho uma escuta ativa. Eu vou tentar escutar sem julgar. Já na ouvir, a gente cria um tribunal dentro de nós, que quando o outro está falando, eu já estou me justificando. Exato. Eu já estou julgando. Eu já estou criticando a ele ou a mim, porque digamos, é dinâmico isso. Eu também me ouço e não me escuto. Então, o acolhimento e a diminuição das dores emocionais, eu penso que vai estar claro quando eu diferenciar o ouvir e o escutar. Nós somos treinados, como você disse, aos nossos gatilhos internos e a nossa corresponder à expectativa do fora. Isso nos leva a ouvir e não escutar. Porque o escutar vai requerer presença física. Eu vou controlar minha mente, porque a minha mente é uma louca da casa, né? O pensamento, a gente não consegue se concentrar. Eu já estou pensando em outra coisa, eu já estou num outro lugar. Eu não estou aqui com meu marido, eu não estou aqui com meu filho, porque parece que se eu ficar aqui, eu estou perdendo tempo. Eu não estou deixando de ver as mídias sociais, eu não estou deixando de responder aquele cliente, eu não estou pensando na minha meta que eu tenho que cumprir. É uma perda de tempo. Então nós temos que trabalhar esse desejo de perder tempo com o outro. Anadir, como se fosse perder tempo. Porque é ganhar tempo. Sim.